Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã. E Bolsonaro não tem mais prazo para voltar ao Brasil. Ele já sinaliza a intenção de só sair de lá se for deportado ou for pedida a sua extradição. Muito se falou que Bolsonaro retornaria ao Brasil no fim desse mês. Era esse o discurso que faziam seus aliados quando ele deixou o país no avião da FAB 2 dias antes de escrever no Diário Oficial que viajaria só no dia 1º. Todos os sinais que ele tem dado aos aliados é que não há nada definido sobre sua data de volta. Um desses interlocutores disse que não está no horizonte dele voltar agora. Porém, a mulher de Bolsonaro vai voltar ao Brasil nas próximas semanas sem ele. Então fica configurado claramente a intenção de Bolsonaro de escapulir da justiça. Ele vai se manter longe das garras da lei e isso significa basicamente obstrução da justiça e deve e vai ser levado em conta pelo STF, que na verdade está demorando muito por conta de fatores que nada tem que ver com a lei. Porque todas as provas que há contra Bolsonaro obrigariam o STF a decretar sua prisão e ao Ministério da Justiça de Lula simplesmente pedir a extradição de Bolsonaro ao governo norte-americano. Então, realmente é uma falha das instituições e uma inação das instituições que deveriam cuidar da lei. E o que causa isso, na verdade, todos sabemos, é a questão militar. Ou seja, estamos longe de resolver esse problema, minha amiga, meu amigo. Infelizmente, o militarismo no Brasil ainda continua mantendo o país como refém dos seus caprichos. E lá nos Estados Unidos, Bolsonaro se torna uma presença tóxica e é evitado por apoiadores famosos. O imóvel onde ele está abrigado, a casa do ex-lutador José Aldo, vira ponto de peregrinação de eleitores, mas o ex-presidente não tem se encontrado com partidos. Hospedado nos Estados Unidos há quase um mês, Bolsonaro tem se isolado e é evitado por apoiadores famosos ou de expressão. Ele viajou em 30 de dezembro para lá 2 dias antes do que anunciou no Diário Oficial. E ele tomou o avião presidencial e seguiu para Kissimmee, cidade na região de Orlando. No imóvel, ele tem vivido uma situação contraditória. O local virou ponto de peregrinação de eleitores dele no país inteiro. Quando o Bolsonaro viajou, havia expectativa de que ele ia se encontrar com o Trump, que também acusou as eleições lá nos Estados Unidos de fraude. Porém, ele não se encontrou com Trump até agora. E nem ele nem seus filhos se encontraram. Segundo o aliado próximo de Bolsonaro, outro assessor de Trump disse que não soube que Bolsonaro tinha sido convidado para o Réveillon de Mar-a-Lago, e isso parece bastante verossímil. Ou seja, até o Trump está se afastando de Bolsonaro. Além disso, tem outras figuras que estiveram nos Estados Unidos e nem chegaram perto de Bolsonaro. Bia Kicis, Carla Zambelli são algumas dessas pessoas. A Bia Kicis disse, eu fiquei só 3 dias em Miami encontrando amigos, mas ela que se dizia, não é, tão bolsonarista, que exaltava tanto o Bolsonaro, a mesma coisa a Zambelli, que correu atrás do Bolsonaro durante 4 anos.
Ela fez o mesmo roteiro entre Miami e Washington e afirmou que não procurou Bolsonaro em que esteve na Flórida. Com relações estremecidas com Bolsonaro desde a eleição, ela afirmou que não foi a Orlando porque estava no país de férias com marido e filhos. Que não é desculpa nenhuma, né? Porque ela tentou, quando o Bolsonaro era presidente, ficar perto dele o máximo de tempo possível. E é aquela coisa, né? A gente sabe que quem perde o poder se torna irrelevante, né? E é isso que está acontecendo com o Bolsonaro e é a causa do desespero dele. E o governo tenta evitar a reedição de atritos sobre o golpe de 64, que no passado já tinha gerado tensão com Lula. Foi justamente no primeiro mandato de Lula, entre 2003 e 2006, que o Exército voltou a exaltar a ditadura na chamada Ordem do Dia. Com uma relação até agora marcada por arestas com as Forças Armadas no início de seu novo mandato, o Bolsonaro terá pela frente, no aniversário do golpe de 64, que completa daqui a 2 meses, uma reedição da data que motivou turbulências no passado. Esse vai ser um problema porque os militares realmente, nesse momento, eles têm exaltado um golpe e sinalizado que o golpismo ainda está no DNA verde-oliva. E Bolsonaro pagou até o cercadinho com cartão corporativo, inclusive em férias. Ele montava cercadinhos aonde ele ia e gastava, pagava todas as contas no cartão corporativo. E parte dessas estruturas para reunir os apoiadores de Bolsonaro era montada em local com agendas oficiais, como nas portas de aeroportos, bases militares, etc. Foram gastos R$ 44.364,59 em ao menos 9 cercadinhos, ou seja, fazer campanha com dinheiro público era a tônica de Bolsonaro e a situação dele se agrava ainda mais. Isso seria motivo para impeachment de qualquer presidente. E relatório aponta militares comprados pelo garimpo na região dos Yanomami no início da gestão Bolsonaro. Um batalhão do exército apreendeu uma embarcação dentro da terra indígena Yanomami com R$ 2.650 em dinheiro vivo, gramas de ouro, crack, base de cocaína e munições 9mm. É isso que o exército e Bolsonaro têm protegido nas reservas indígenas. É de uma gravidade inacreditável. E ex-assessor de Bolsonaro ataca os militares por eles não terem dado golpe. Ex-assessor de Bolsonaro, Valdir Ferraz, compartilhou vídeo no WhatsApp com a paródia da canção do Exército, Otários Dormindo no QG. Ex-assessor Bolsonaro enviou para seus contatos um vídeo com a paródia da canção do Exército. A música é repleta de críticas às Forças Armadas por não terem dado golpe. E o partido Bolsonaro vai para o tudo ou nada no Senado para eleger Rogério Marinho, um senador que, se presidir o Senado, vai representar um grande problema para o governo Lula. E para Lula os atentados golpistas são oportunidade, não problema. E é verdade. Né? O que acontece agora é que o Lula tem uma chance e uma desculpa muito boa para tirar os 8.000 militares que durante a campanha ele disse que havia no governo. E ele está fazendo isso. Então, de certa forma, esses atos de 8 de janeiro acabaram sendo bons pro Lula, que era quem eles queriam atingir, os golpistas queriam atingir. Note-se que eles ajudaram o presidente da República na sua luta para desbolsonarizar e desmilitarizar seu governo. E Lula convenceu o presidente direitista do Uruguai, Lacalle Pou, de boicotar o Mercosul. É mais um dos milagres de Lula. Aqui a foto, quando ele deixa esse encontro com um ex-fã de Bolsonaro, que era esse presidente do Uruguai, os dois pareciam velhos amigos. São as mágicas do Lula, né? E o caminho traçado
pelo dono do PL, o Valdemar Costa Neto, para restabelecer pontes com Alexandre de Moraes. Quer saber o que ele vai dizer? Ele vai dizer ao Moraes, esse senhor aqui, do centro aqui da foto, ele vai dizer ao Alexandre de Moraes que o PL foi enganado pelo Bolsonaro. Bom, antes assim, né? Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.